Este é o primeiro módulo do treinamento de IBM2. Nele, apresentamos os conceitos fundamentais para a aplicação do IBM2 como ferramenta. Inicialmente, deve ser entendida a definição de investigação e inteligência. Investigação é um estudo metódico sobre um tema, seja ele científico ou artístico. No nosso contexto, este estudo metódico tem o objetivo de averiguação, inquirição, apuração de fatos. Inteligência, por sua vez, pode ser definida como a faculdade de entender, de compreender, o intelecto. É a destreza, a habilidade para escolher métodos e obter um bom resultado. Estes conceitos de investigação e inteligência são os principais motivadores do uso dos aplicativos IBM2. Para isso, ambos têm processos associados que são distintos, dada a natureza de cada um deles. O processo de investigação é um conjunto de fases e atividades que objetivam a produção de conhecimento para a apuração de um fato que possa ser caracterizado como de natureza suspeita. O processo de inteligência é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais. Comparando os processos, é fácil o entendimento de que eles são associados com objetivos distintos. Enquanto o processo de investigação objetiva entender o passado, o processo de inteligência serve como planejamento estratégico para o futuro. E o IBM2? Como ferramenta, o IBM2 permite aos analistas de investigação ou inteligência identificar visualmente aspectos não óbvios das relações entre os elementos. Também apresenta um maior nível de independência destes analistas em relação às organizações de tecnologia, que geralmente são responsáveis por apresentar os dados utilizados nos processos, tanto investigativo quanto de inteligência. Assim, o analista necessita de menos apoio das organizações de TI. Como isso acontece? O IBM2 é um conjunto de aplicativos cujo objetivo é interpretar os dados exibidos em tabelas e exibi-los na forma de diagramas. O diagrama, no IBM2, é uma representação visual na qual os dados são organizados na forma de ícones e linhas, de forma que o analista possa rapidamente identificar relações entre eles. O formato do diagrama do IBM2 é baseado num protocolo chamado ELP. A sigla ELP significa E para entidade, L para link, ou em português, vínculo, e P para propriedade, que também é conhecido por atributo. As entidades representam os objetos no mundo real, como pessoas, locais, contas bancárias ou eventos, como reuniões. São representadas no diagrama por ícones. Os vínculos representam o relacionamento entre duas entidades, como a posse de um veículo por uma pessoa ou uma transação entre duas contas bancárias. Ele é representado na superfície do diagrama por uma linha entre duas entidades. As entidades e os vínculos contêm propriedades ou atributos que são usadas para armazenar informações sobre essa entidade ou vínculo. Os atributos são representados por texto, número, imagens, etc. Compõem as informações pertinentes a cada entidade ou vínculo. Ao juntarmos os elementos de entidades, vínculos e propriedades, temos um diagrama que nos exibe os dados de uma forma simples a interpretar. Vamos usar como exemplo o diagrama abaixo para contar a história que ele apresenta.
Em 21 de fevereiro de 2017, houve um acidente entre dois veículos. Um Fusca branco do ano de 1975 e um Gol preto do ano de 2001. José da Silva conduzia o Gol preto, enquanto fulano de tal conduzia o Fusca branco, ainda que esse carro fosse de propriedade da organização 1. Fulano de tal era funcionário dessa organização. Em decorrência desse acidente, o analista verificou haver um relacionamento indireto entre os dois motoristas, visto que a mãe de José da Silva é namorada do fulano de tal. Os dados representados no diagrama podem ter origens distintas. Pode ser uma representação de dados existentes em um banco de dados, com os quais o analista pode rapidamente interpretar uma história, que levaria muito tempo e esforço a identificar no caso de estar no formato de uma planilha. Ou pode também ser um analista que criou o diagrama manualmente para apresentar uma história aos seus colegas, superiores ou outros interessados. Chegamos ao fim deste módulo. Neste módulo, aprendemos os fundamentos da produção de conhecimento utilizando o IBM2. Nisto, aprendemos as definições e diferenças entre investigação e inteligência, o diagrama de visualização de dados e o protocolo ELP. No próximo módulo, iremos iniciar o uso do IBM2, localizando e abrindo o IBM i2 Analyst Notebook, localizando e abrindo o IBM i2 iBase, fixando os aplicativos na barra de tarefas, conectando o Analyst Notebook ao banco de dados do iBase. Obrigado.